Oi, oi, boa noite. Pessoal, hoje vamos fazer live prática, hein? Live prática, vocês sempre me pedem. Por enquanto eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês, explicar o que eu vou fazer, tá? A placa de prova. Mas, enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando para eu iniciar a prática, manda um aviãozinho ali, tá? Convida o pessoal para assistir a live, chama todo mundo, fala que é live prática. Convido os amigos, quem estiver gostando, aperta o coraçãozinho também, tá? Então, assim, vou explicar para vocês, tá? Um pouquinho da live de hoje, como vai ser, tá? Então, é a placa de prova sobre implante, né? Então, vocês já ouviram eu falar que eu não provo a barra, não precisa provar a barra, que a técnica que eu utilizo é reversível, né? Se tiver qualquer probleminha, é fácil de resolver. Mas eu preciso que o dentista me dê, com certeza, se a oclusão está correta, tá? Se a dimensão vertical está correta e se a linha média está correta. Então, se eu tiver qualquer dúvida quanto a isso, eu não vou fazer a barra. Porque se eu fizer a barra e tiver que diminuir a dimensão, por exemplo, mandei para a prova e ele pede, diminua 5 milímetros a dimensão vertical. Vou ter que desgastar um monte do metal, né? Perder muito tempo, comer metal literalmente e vou fragilizar o trabalho, né? Então o resultado final do meu trabalho não vai ter a mesma qualidade porque a barra está toda desgastada, tá? Então isso pode ser evitado se eu tivesse mandado uma placa de prova, né? Só que é importante que essa placa de prova de acrílico ela seja fiel, tá? Então não adianta só eu pegar um modelo, tá? Tem um modelinho aqui, tá? Sobre implante. Não adianta só eu colocar um cilindro calcinável aqui, fazer uma barrinha e mandar para a prova. Não vai ter estabilidade, né? Ela vai ficar bamba, não vai estabilizar em boca, pode dar, além de alteração de mordida, também não vai me dar previsibilidade para saber onde que vai sair esses furos. Se vai sair por vestibular, se não vai. Se sair por vestibular, ainda nessa etapa, ainda antes da confecção da barra metálica, eu posso ligar para o dentista e falar, olha, doutor, o implante vai sair por vestibular, vai pegar bem na incisal do dente, tem a possibilidade de você substituir esse mini pilar, colocar um mini pilar angulado, né? Então aí, se ele falar que sim, não, dá sim, tudo bem, é melhor, ainda bem que você me avisou, ele vai substituir o mini pilar e vai fazer o índex. Aí eu só vou, com o gabarito, né, reposicionar esse implante, tá? Não precisa ter uma surpresa quando eu finalizar o trabalho, fazer o acesso do parafuso e ver que ele está saindo para o vestibular, né? Porque muitas vezes isso não acontece mais comigo, mas já aconteceu lá atrás, né? Então, quando aconteceu lá atrás, foi um questionamento que o dentista me fez, mas por que você não me avisou antes? Né? Se você tivesse me avisado antes que esse parafuso ia sair para o vestibular, eu tinha angulado o componente, né? Então, e aí? E agora? O trabalho está pronto, como é que vai fazer? Então, são esses detalhes que fazem a diferença, tá? Então, no final, tá? A plaquinha de prova vai ficar assim, ó. Então, aqui já tem os dentes montados em cera, né? Ó. Tá? Fiz a plaquinha de prova em acrílico com todos os componentes. Mesmo que eu não fure ele agora, nesse momento, tá? Eu furei 2 ali, pelo menos, porque são 4, então 2 é suficiente. Mas eu sei que eu consigo ver, se eu desconfiar que ele está saindo por vestibular, principalmente os anteriores, aí eu furo e vejo onde que ele está saindo e converso com o dentista certinho. Mas é bem importante que ele seja em todos os implantes, tá? Mesmo que eu não fure todos, a base dele tem que estar com todos os implantes, tá? Para fazer essa placa de prova, me conte aí quem faz assim. Me fala, quem já faz essa plaquinha de prova com todos os implantes? Me fala aí, se sim. Faz um joinha aí pra mim, quem faz assim já. Só pra eu saber. Legal, pessoal. Legal, Thiago, legal. Cristiano, beleza. Então, vocês já sabem que é importante realmente fazer a base de prova com todos os componentes, né? A Rose faz com 2, a Fer. Fer, faça com todos, tá? Porque faz diferença. Além de estabilidade na hora da prova, né? Você consegue visualizar onde que os implantes estão saindo. Então, para fazer, ou eu até posso fazer com cilindro calcinável convencional, não tem problema nenhum, tá?
Só que o calcinável, claro que se apertar muito, ele acaba espanando, né? Então já não dá muita segurança. Ó, eu faço ou com esse cilindrinho de latão aqui, que é o mesmo que eu uso para assentamento passivo, tá? Eu gosto de fazer com ele, que ele é curtinho já, não preciso cortar. Ou eu posso fazer com esse aqui, ó. Com esse pra provisório, esse cilindro de titânio. Só que esse, por ser maior, eu vou ter que cortar. Esses cilindros depois eu posso reutilizar, tá? Não preciso perder o componente. Eu posso queimar a plaquinha, higienizar bem, né? Esterilizar, se for o caso, e reutilizar, não tem problema, tá? Mas agora eu vou fazer com esses cilindrinhos de latão aqui. Então, eu vou colocar o celular aqui na outra posição, virar a tela, para vocês verem em cima da bancada, tá? Então, eu vou colocar no YouTube também, já deixei tudo preparado. E aí, eu vou começar a fazer na prática, tá? Tá, então assim, pessoal, ó. Eu vou parafusar, tá? Vou fazer com o cilindro de latão, mas, como eu falei, dá pra ser também com o provisório ou o calcinável. O calcinável é o que eu menos gosto, tá? O calcinável é o que eu menos gosto, porque ele distorce com facilidade, daí eu não consigo queimar para reaproveitar, então eu uso ou o latão ou o cilindro de titânio, tá? Parafuso todos, né? Importante. Vou parafusar, eu parafuso com o parafusinho curto mesmo, tá? Com esse parafusinho curtinho aqui, de mini par. Que daí eu vou colocar uma cera por cima. É bem facinho de fazer essa plaquinha de prova. Essa placa é a mesma placa se eu for mandar um plano de orientação. Se eu for fazer um rodete de cera, é a mesma placa, é exatamente igual, tá? Eu vou tampar depois os acessos do parafuso aqui com uma cerinha. E também, se o implante, se o componente de mini pilar tiver supragengival, estiver aparecendo ali, eu também vou envolver ele com uma cera, tá? Ou se tiver alguma retenção. Então, a gente vai fazer um preparo no modelo também. Ó, então, parafusei todos os implantes. Só que bem importante, vocês observaram que esse componente aqui, ele tem retenção mecânica, né? Então, beleza. Esse aqui não tem. Então, eu preciso fazer. Então, eu vou pegar um disco. Um disco carborundum mesmo, tá? E vou fazer umas retenções mecânicas bem de leve aqui. Latão é bem molinho, então é facinho de fazer, tá? Ó, fiz as retenções mecânicas só para resina agarrar nele ali, tá? E agora eu vou preparar aqui com a cera. Então, vou usar uma cerinha, tá? E vou tampar o acesso do parafuso com a cera. Pode ser uma cera 9 mesmo, essa aqui é a 9. Essa aqui é a do Ângelo. Não vou gastar a cera do Ângelo para isso, vou usar a 9 mesmo. Ó, tampei o acessinho do parafuso. Ele pode até ficar mais alto aqui, tá vendo? Pode até ficar mais alto, não tem problema. Colocar a cera dentro do acesso do parafuso mesmo. E também ali é onde, aqui nesse caso não, os implantes estão bem a nível, mas ó, aqui tá um pouquinho supragengival. Então, eu venho com a cera aqui e tampo ali o análogo, onde tá aparecendo. Se eu tiver algum buraquinho, tiver alguma retenção na gengiva ali, também alivio com cera. Normal, tá? Como vocês fazem
a placa sem ser sobre implante, da mesma maneira. Bom, aqui também tem um pouco de retenção, aqui vou passar a cera. Agora, eu vou isolar aqui o modelo, né, e vou fazer a marcação de onde eu quero a placa. Então, ó, se eu sei que eu não vou passar de 20 milímetros o cantilever, que é o indicado, né, então eu vou já deixar essa placa já no máximo 20 milímetros, que se passar já é um sinal que eu vou ter que conversar com o dentista. Então, eu já faço o desenho da placa aqui. A vestibular sempre bem fininha, tá? E aqui por lingual pode ser um pouquinho mais grossa para dar mais estabilidade. Tá? Agora eu vou isolar. Isolante de resina mesmo. A parte do gesso ali. E vou preparar aqui a resina alto. Pode ser incolor, pode ser rosa, pode ser cor de 60, 62, tanto faz, tá? A cor não vai mudar muito não, tá? É autopolimerizável essa resina aqui, tá? Líquido alto. Ó, vou tampar, esperar um pouquinho, tá? E aí eu vou começar a colocar a resina aqui em volta dos componentes e fazer a plaquinha. Vou colocar um pouquinho de líquido alto aqui no DAP. Depois depois que eu colocar na panelinha, eu já tiro a dúvida de vocês, tá, pessoal? Ó, então eu vou pegar um pouquinho da resina e vou envolvendo aqui o componente. Bom, coloque em volta de todos eles, tá? Aqui no posterior, aqui no cantilever.
ali onde eu tinha marcado já, né? Para facilitar depois o acabamento. Todos os componentes estão parafusados, tá? Vocês viram que eu parafusei e coloquei uma cera ali para tampar o acesso do parafuso, tá? Para não entrar resina dentro do parafusinho. Então, estão todos protegidos com cera. Então, aqui no vestibular, ó, bem fininho, tá? Para não fazer uma flange aqui no vestibular dos implantes. Então, eu vou deixar um pouquinho mais grossa por lingual, mas por vestibular eu tenho que preservar ela fina, tá? Eu vou modelando ela aqui, né? A tentação de colocar a mão na resina é grande. Mas eu tento evitar ao máximo. Ó, vem aqui alisando bem, ó, baixando bem aqui em volta dos componentes para ela não ficar muito alta também, para depois não ter dificuldade na hora de montar dente, ter que ficar desgastando placa, tá? Então, eu já deixo ela baixinho aqui na frente. Ó, já corto o excesso também. Tudo para facilitar ali o acabamento, tá? Não ter que ficar desgastando um monte, fazendo um monte de rebarba. Tá? Agora eu vou levar na panelinha. A cerinha dá até para eu tirar já nesse momento, se eu quiser. Ela sai bem facinho, até mais fácil agora do que depois, quer ver, ó? Então aqui, ó, eu só tiro a resina de cima, ó, e faço assim, ó, que ela sai, ó. Ó, bem facinho, ó. Só tiro aqui a resina de cima da cera e empurro ela, ó. Ó, a plaquinha já vai sair praticamente pronta. Só cuidem para não colocar a cera, a resina dentro do componente de volta, hein? Tá? Vou colocar na panelinha, esperem só um minutinho, tá? Vou colocar na panelinha ali, vou deixar uns 10 minutos, 40 graus, tá? Com 20 libras de pressão. Daqui a pouco eu tiro ela, tá? Daqui a pouco eu tiro ela da panelinha pra vocês verem, tá? Ela tá aqui do meu ladinho. Ó, já trouxe a panelinha aqui. Quase derrubei tudo aqui. Ó, pó líquido eu faço quando eu faço em cima de... sem ser sobre implante, tá? Em cima do rebordo. Aí eu faço pó líquido, aquela técnica de 4 camadas, eu divido em 4 quadrantes, tá? O rebordo e faço o pó líquido. Dessa maneira, assim, eu acho mais fácil fazer ela direta. Como ela tá parafusada mesmo, não tem tanto problema, tá? Mas quem quiser fazer pó líquido pode, é só, não tem problema nenhum. Eu coloco 20 libras de pressão, tá? Quando for carga imediata é o mesmo processo, a mesma coisa, tá? Deixa eu fazer uma... vamos lá, o Joel perguntou, você já deixa a altura imaginável de uma barra? Sim. Tá? Eu deixo ela mais ou mais baixa, porque como eu ainda não sei, né, eu ainda não montei os dentes, eu ainda não sei qual que vai ser essa altura dessa barra, eu deixo ela o mínimo do tamanho da barra, que é a altura do componente ali de cilindro de latão.
Todos os modelos vêm com essa gengiva e os componentes. Então, essa gengiva é feita no laboratório, né? Quando você recebe a moldagem do sobreimplante, seja por guia multifuncional ou com montagem de arrastro, você tem que vazar o modelo, tá? Você tem que vazar o modelinho e você pode usar a gengiva artificial. Eu sempre indico que use a gengiva artificial para vazar os modelos, tá? Quando o paciente registra a mordida com o dentista, como o dentista tira a placa com os parafusos entupidos de cera? Então, o ideal é você deixar o conduto do parafuso maior já, não tão fininho, né? Para que não entupa com cera. Então, claro que na hora que o dentista, toda vez que ele for fazer uma prótese, um parafusado, um plano de cera parafusado, ele vai ter que tirar da boca, desgastar e parafusar de novo. Ele não vai poder aquecer na boca do paciente, né? Então, ele também tem que tomar cuidado ali para não encher o conduto de cera, tá? Mas no laboratório a gente já manda com o conduto maior, com os parafusos limpos e livres, para não ter esse problema. Mas ele tem que parafusar em boca sim, que isso que vai garantir a fidelidade e estabilidade da peça, tá? Então, se ele fizer a mordida e não parafusar, quem garante que isso não saiu de posição? Quem garante que não estava alto? Aí você vai ter um problema oclusal lá na frente, tá? Então, é bem importante que faça isso. Deixa eu responder uma pergunta aqui do YouTube. A Antiele está pedindo qual a função da gengiva artificial. A função da gengiva artificial, olha só. Eu ia pegar o modelo, tá na panela, gente. Não dá pra pegar agora. Mas assim, se eu não fizer a gengiva artificial e os implantes, os mini pilares, estiverem subgengivais, estiverem abaixo do nível da gengiva, o gesso vai ficar mais alto do que o componente protético, tá? Então eu não vou conseguir assentar a barra adequadamente, eu não vou conseguir nem enxergar se ela tá bem assentada, se ela tá bem adaptada, porque o gesso vai estar causando interferência, tá? Então, nesse caso, eu tiro a gengiva e observo a passividade sem a gengiva. No meu caso, que eu faço as barras cimentadas, eu sempre faço a cimentação sem a gengiva artificial, porque eu não tenho nenhuma interferência, consigo ver a passividade da barra, consigo fazer a cimentação sem nenhuma interferência e depois eu coloco a gengiva novamente. Outro motivo de vocês usarem a gengiva artificial, principalmente em protocolo superior, é que eu gosto de sempre trabalhar com uma leve pressão na resina, tá? Porque essa leve pressão vai dar uma vedada na gengiva do paciente, vai dar uma moldada e vai evitar que tenha escape de ar. E também acúmulo de alimentos, entrada de alimento, tá? Não vai impedir que ele higienize, tá? Não vou fazer cela, não é isso. Mas é uma leve pressão para deixar a base dela convexa. Então aqui, por exemplo, ó, eu não mexi em nada. Eu vou colocar bem pertinho dos dois celulares para vocês verem, tá vendo? Eu não mexi em nada, ela tá côncava aqui, ela tá como copiou a gengiva, ó. Tá vendo? Agora, quando eu for finalizar esse trabalho, supondo que isso aqui tá com a barra definitiva, eu vou pegar e vou acrescentar uma camada de cera aqui. Eu vou acrescentar uma camada e, consequentemente, ele vai dar uma leve pressão na gengiva, mas claro que isso tudo tolerável, tá? Eu tenho que conseguir encaixar no modelo tranquilamente e a gengiva artificial dá essa cedida. O modelo de gesso não cede, eu não consigo nem ajustar a oclusão depois, tá? Então é bem importante, tá? Vocês fazerem isso. Tô perguntando, é o protético que coloca a gengiva artificial ou é o dentista que... É o protético. É o protético na hora de vazar o modelo. A primeira coisa, antes de você verter o gesso, os parafusos análogos no molde, vaza a gengiva artificial, tá? E depois verte o gesso. Bia, onde eu compro esse aparelho que tem gotejador e espátula elétrica? É um gotejador elétrico, tá? Você compra em dental mesmo. O meu é da Renfert, mas pode ser um outro, pode ser da Plaster também, tem várias marcas, tá? É gotejador elétrico que chama e daí você compra as ponteirinhas separadas e vai montando o teu kit conforme a tua necessidade, tá? Ó, os componentes, quem tá me perguntando dos componentes, esses componentes são da Neodent, tá? Então, eu passei esses dias um 0800 para vocês pedirem, que é os componentes de assentamento passivo, que é aqueles que eu uso na técnica, tá? Então, vocês podem pedir no 0800 da Neodent, mas eu acho que se vocês colocarem no Google também já vai aparecer, ou com qualquer revendedor da Neodent da tua cidade, tá? Oi, Melissa!
O protocolo duplo deve ser parafusado as 2 provas de mordida em cera? Sim, as duas, tanto a superior quanto a inferior, as duas. Protocolo duplo, protocolo tem que ser parafusado, tá? Placa de prova, prova de dente, tem que ser parafusada para dar mais previsibilidade, tá? Eu preciso ter certeza daquilo que eu tô fazendo, não posso mandar uma solta e outra não, e vai que não encaixou direito e registrou a mordida errada, e só depois de acrelizado, finalizado, o dentista vai parafusar e ver que não tá legal, tá? Então, eu preciso ter assertividade. Então, isso aqui me dá garantia, tá? Eu mando dessa maneira para o dentista, ele vai parafusar, mesmo que 2, porque ela é uma placa de acrílico, ela é rígida, ela não vai ceder. Se ele não conseguir parafusar, ele já vai me falar, não tô conseguindo parafusar, tem alguma coisa errada. Eu falo, me manda um índex. Manda um índex que eu vou conferir antes de fazer a barra, né? Se tiver qualquer coisa ali, eu já altero antes da confecção da barra, porque a confecção da barra tá certinho, tá certo, não tem que ficar refazendo o trabalho depois, sabe? Acho que já deu o tempo ali da panelinha ali. O que você usa para tampar o parafuso, para acreditar? Cera. Eu uso cera, tá? Tampo o parafusinho com a cera. Não peguei o começo. Salva, por favor. Ana Paula, a live vai ficar salva no YouTube, tá? Então, já que você tá cheio de gente aqui agora, que entrou um monte de gente, eu quero saber quem aqui já se matriculou no curso online de protocolo de alta performance. Me fala, levanta a mão aí. Eu perguntei no começo, mas tinha pouca gente. Agora tem bastante gente aqui, eu quero saber quem já fez as inscrições, quem já está participando da turma, me fala que eu quero saber quem é aluno. Dá para acompanhar o curso pelo YouTube? O curso não é pelo YouTube, é uma plataforma de ensino, tá? É uma plataforma própria para ensino à distância. As aulas elas não são gravadas por celular, é com uma câmera de alta resolução, é bem diferente disso aqui que você está vendo aqui na live, tá? Mas você vai ter acesso e você pode assistir tanto pelo celular, quanto pela TV, quanto pelo computador, tá? É bem simples ali o acesso para vocês entrarem. Pode assistir quantas vezes quiser, por 2 anos. Esse curso está muito completo, gente, sério mesmo. Eu fiz com todo o meu coração. Coloquei tudo que eu podia de informação. Vocês sabem que eu tô sempre passando informação aqui para vocês, mas claro que não dá para passar todas as informações agora numa live, né, de 1 hora. Mas eu sempre estou dando várias dicas e no curso eu coloquei tudo mesmo, desde o início, desde o planejamento até a finalização da peça. Tudo que eu sei, todos os macetes, todas as dicas estão tudo lá e tá tudo sequencial, tá tudo em sequência. Tem tudo, tem aula teórica, tem aula prática, você pode assistir quantas vezes quiser, tá? Assistir no laboratório, enquanto estiver fazendo o trabalho, tô com um trabalho aqui para encerar, abre lá o módulo de enceramento, assiste o módulo de enceramento e vai fazendo junto comigo, tá? Tô com dúvida na barra. É bem interessante, você pode treinar a tua equipe. E fora, a Melissa tá me lembrando aqui, a Melissa é minha consultora. Fora os 6 meses de suporte, tá? Então, tem um grupo no WhatsApp que é suporte diretamente comigo, onde os alunos estão lá para tirar dúvida, para mostrar o trabalho que tá fazendo. Eu vou lá, vou pontuar mesmo, vou falar, olha, você melhora nisso, melhora naquilo, porque eu realmente quero ver a evolução de vocês, tá? Eu me comprometo com isso, por isso que eu criei esse suporte, esse grupo do WhatsApp, onde a gente está lá mesmo para tirar dúvida, para eu acompanhar passo a passo. A gente também faz algumas aulas no Zoom, que é umas aulas só com os alunos, né? Então, onde os alunos tiram dúvidas, a gente conversa um pouquinho, só com os alunos, tá? Então, é bem bacana. Não é um curso que você simplesmente compra e tchau, se vira aí, dá um jeito de assistir. Não é, eu me comprometo com o desempenho de vocês, tá? Pessoal, deixa eu pegar aqui a plaquinha de prova para mostrar para vocês como que saiu ali da panelinha, tá? Fiquem aí que eu vou virar a câmera daqui a pouco. Vou pegar ela ali rapidinho. Virar a câmera, tá? Para dar continuidade aqui na placa de prova. Tá, então agora como eu já tirei o acesso da cera antes, tá? Então é facinho de desparafusar. Se eu não tivesse tirado, também era fácil. Era só passar a broquinha aqui em cima para tirar a resina, tá? Mas assim, ó, é bem facinho, ó. Não entra nada de resina dentro, já fica certinho, ó. Então é só desparafusar. Essa é a mesma placa que eu faço para plano de orientação, tá? Para rodete de cera. A única diferença agora é
que em vez de fazer a montagem dos dentes, eu iria fazer uma placa de prova. Ó aqui, ó. Sem a gengiva artificial, como fica? Ó, quem tinha me perguntado, tá? E aqui a gengiva ficou aqui, ó. Tiro ela com cuidado. Eu posso tirar e colocar ela quantas vezes eu quiser. Toda vez que eu quiser ver passividade, eu tiro a gengiva. Tá? Agora, quando eu for fazer o trabalho, encerar, eu tenho que ter a gengiva em posição, senão ele não vai encaixar em boca. Então, sempre que eu estiver trabalhando com ela, eu uso a gengivinha em posição, tá? Então, ó, tirei a plaquinha, tá? Vou tirar a cera, a cerinha de dentro dela ali. Ó, ali ficou uma cerinha onde eu envolvi em volta do componente, né? Tá? E aqui agora é só tirar a rebarba, ó. Mas tá vendo a base dela, ó? Estão todos parafusados, ó. Tá tudo certinho. Então aqui, ó, eu consigo, né? Parafusar, ela tá passiva, ó. Ela tá bem estável. Como estavam todos parafusados, na panelinha ela tá bem estável. Então se eu parafusar só esses dois do meio, não tem problema. Esses dois aqui não vão levantar, tá? Quem quiser fazer pó líquido, pode fazer também, não tem problema. Agora aqui o acabamento também é bem fácil, é só pegar uma broquinha, uma Max Cut, tá? Qualquer. Não precisa ser necessariamente essa, qualquer uma. E tirar a rebarba aqui. Cuidado para não pegar no componente, né? Como eu já deixei ela do tamanho que eu queria, então aqui é fácil, é só realmente tirar a rebarbinha. Eu posso deixar ela mais larga no posterior também, para dar mais estabilidade, principalmente se eu for fazer o plano de cera aqui, tá? Ó, então aqui tirei a rebarba, posso passar uma lixa para não machucar o paciente. Vamos passar a mão, ver se tem alguma coisa que é cortante, né? E aqui em cima, onde vai grudar a cera, eu posso passar a broca ao contrário, assim, ó. Que dela arrepia a resina ali e já faz a retenção já para grudar a cera, ó. Então, em vez de puxar o motor para mim, que ele alisa, eu tô fazendo ao contrário. Só em cima, embaixo aqui eu deixo ela lisinha. Só passa a mão, ver se tem algum lugar que tá cortante. Aqui tá um pouco grande, deixa eu diminuir desse lado. Mas é isso aqui, ó. Tá pronta. Tá pronta a minha placa de prova. É isso aqui. Tá? Então agora, ou eu monto os dentes em cima, igual essa, tá? E ela vai ficar assim. Tá? Ou eu faço um plano de orientação em cera, um rodete de cera aqui. Mas ela tá com todos os componentes, né? Eu posso parafusar ou aqui, ou em todos, depende, tá? E mandar para o dentista provar. Tá? Então é isso. Deixa eu virar a câmera aqui de novo. Agora eu vou responder as questões aqui. Pode falar. Esse sistema de cilindro funciona para qualquer sistema de implante? Esse sistema de cilindro funciona para qualquer sistema de implante, desde que
os componentes que o dentista tem instalado sejam um mini pilar universal, tá? Que é esse mini pilar aqui, ó. Esse aqui vocês estão vendo aqui, ele é universal, o mini pilar 4.1, independente da marca. O dentista não precisa ter usado neodente, o dentista não precisa ter esse intermediário metálico, não precisa ser neodente, pode ser qualquer outra marca, eles são universal e adapta, tá? Eu compro o kit da neodente para fazer a barra pela facilidade, porque os componentes já são desenvolvidos para essa técnica, então facilita muito a minha vida, tá? Então por isso eu compro da neodente, porque o cilindro de titânio já está no tamanho certo, ele já tem o espaçamento do cimento, ele já vem com o primer para o cimento, então por essas características eu escolhi trabalhar com a neodente porque facilita, tá? Mas nada impede que você use outra marca. A Bia, minha charada, perguntando aqui. Para você parafusar todos os implantes, 1 ou 2 é suficiente? Depende. Nunca parafuse um só, tá? Pelo menos 2 para dar estabilidade. Se tiver muito implante, 3, tá? Mas no mínimo 2. Nesse caso, como são 4 implantes, 2 estabiliza legal. Agora, se fosse 5, 6, já iria para 3 parafusados, tá? Eu iria deixar 3 componentes parafusados. Se você já tem, a Silmara tá falando assim, se você já tem a montagem que você fez no guia, você só transfere a montagem do articulador ou faz uma nova? Eu só transfiro a montagem do articulador. Se eu já tenho montagem do planejamento reverso, que foi aquela mesma que eu fiz no guia multifuncional, eu só transfiro, eu não preciso montar novamente, tá? Então, nesse caso, por exemplo, tenho a montagem lá que eu fiz no guia. Então, eu faço a plaquinha de prova e eu vou transferir aquela montagem aqui, tá? Em cima dessa placa e mando para a prova. A Josi falou, eu nunca tinha visto como se faz uma placa sobre implante. Amei. Ah, que bom. Que legal. Que bom. Ó, o Vanderlei falou, fazia com 2, agora vou fazer com todos. Isso mesmo, Vanderlei, faça com todos. Vocês vão ver a diferença, tá? Ó, se colocar o plano de cera, o Marcel tá falando assim, se colocar o plano de cera nessa placa, tapa a entrada dos parafusos. Sim, só que aí você abre, tá? Então eu vou pegar, colocar a cera aqui em cima, vai tampar, né? Então eu coloco ele desparafusado, aí eu vou pegar um gotejador, sei lá, alguma outra coisa, esquento a ponta e venho e furo de baixo para cima. Depois eu abro certinho o acessinho do parafuso, limpo bem o conduto do parafuso, deixo bem limpinho, para o dentista conseguir parafusar, tá? Eu não posso mandar entupido de cera e querer que ele parafuse, não vai dar certo, não adianta nada, tá? Então esse cuidado é laboratorial, o laboratório tem que mandar os condutos do parafuso aberto, limpo, sem cera dentro, tá? Então esse cuidado a gente tem que ter. A marca dos componentes é Neodente, tá? Você aplica essa gengiva artificial com seringa ou tem outra forma? Eu aplico com seringa. A gengiva artificial eu aplico com a seringa, tá? Tem outra forma de você jogar ela só no potinho, mas eu acho mais fácil com a seringa. Eu tenho um controle maior com a seringuinha, tá? Ó, o Gabriel tá falando assim, se eu tiver que usar um componente com ângulo, faz somente na hora da barra ou na montagem já? Não entendi tua pergunta. Se você tiver que usar um componente angulado, se você for colocar o componente angulado direto no modelo, você já faz já na hora da prova. Nesse caso, Renata, eu uso o líquido alto, né? Plaquinha de prova eu faço com líquido alto, não precisa ser termo, tá? Ó, o Fred falou, já acrilizado e no acabamento, os orifícios do parafuso você coloca algodão ou outra coisa? Eu monto os orifícios abertos, né? Aí o dentista faz a instalação da maneira que ele quiser. Se ele quiser colocar algodão, pode ser, ou aquela TV da rosca, tem uns que colocam antes de colocar a resina, tá? Então isso vai por conta do dentista. O Daniel perguntou 2 vezes, o que é index? Daniel, index é a união dos transfers, tá? Então, o mesmo transfer que o dentista usou para fazer a moldagem de arrasto, a moldagem dos implantes em boca, ele vai somente unir os transfers e mandar para o laboratório. Isso é um index.
É onde eu vou confeccionar um gabarito, onde eu vou ver a passividade desses implantes, se tá realmente igual estava em boca, tá? É só unir com uma resina fiel, né? Uma resina Pátria, de preferência. Unir com uma certa resistência, unir mais grossinho e mandar para o laboratório, tá? Ó, o Danilo falou assim, ó, coloca umas brocas antes de colocar cera, o acesso fica livre e depois só tirar. Ótima dica, Danilo, é isso mesmo, tá? Ou vocês podem fazer igual o Danilo falou, pegar uma broca, deixa eu pegar aqui, colocar as brocas aqui, mais ou menos no stopzinho, aí coloca a cera por cima e já vai sair o conduto certinho, tá? Então, facilita bastante também, tá? O Alex, como faço para mudar a cabeça dos dentistas antigos, seguir essa técnica? São arcaicos. Olha, é tudo conversa, é tudo você tem que primeiro ter confiança, né, na técnica e para poder convencer alguém. Então, eu sempre falo, os dentistas que mandam trabalho para mim, todos eles vêm atrás de mim porque eu faço sem caminho possível? Não. A maioria nem sabe o que é, nunca tinha feito. Mas eu vou falar para ele quais são as vantagens de usar a técnica, né? O mesmo que eu sempre falo aqui para vocês. E vou mostrar que realmente é muito mais vantajoso e ele topa experimentar. Aí ele, usando uma vez, ele recebendo esse trabalho uma vez só, ele não troca mais. Ele não quer mais realmente voltar para a forma convencional, porque ele realmente percebe o benefício, tá? A marca da gengiva artificial que eu uso tem várias, agora eu não lembro o nome da marca. Eu vou ter que ver, mas é um silicone de duplicação, na verdade, não é material próprio para gengiva, tá? Ele é um silicone de duplicação. A Melissa até postou um nos stories hoje, da Zermac. Pode ser esse da Zermac, que é super bom. O forno de anel que eu utilizo é da Cicol, tá? Ele é um forno de anéis que eu comprei em Curitiba, do Valdeir, ele que fabrica. Eu já uso há bastante tempo. Deixa eu só colocar meu celular no carregador aqui. Eu já uso esse forno há muito tempo, nunca deu problema. Eu gosto bastante, super fácil de usar, sabe? Meu laboratório fica ligado o dia inteiro, às vezes, o forno, 930 graus, até de noite. Então, eu gosto desse forno da Cicol, tá? Do Valdeir, de Curitiba. Pessoal, as matrículas, tá? Estão abertas para o curso, para esse curso completo, que são mais de 60 aulas, tá? Um curso de protocolo de alta performance. Quem quiser se matricular ainda dá tempo, mas as matrículas vão se encerrar em breve. Essa semana eu vou ter que encerrar, porque a turma é limitada. Eu preciso dar uma atenção especial para a turma. Tem uma consultoria comigo, tem um grupo do WhatsApp, então a turma é limitada. Então, as matrículas estão abertas por tempo limitado, tá? Então, quem quiser, ainda dá tempo. Quem quiser assistir o vídeo, quem tiver dúvidas sobre o curso, sobre como o curso funciona, tem um vídeo completo no meu perfil. Vai lá no meu Instagram, na bio do meu perfil, clica lá e assista aquele vídeo, tá? Que tem todas as informações. Se você ainda tem dúvidas sobre o curso, como ele funciona, quais são os benefícios que você vai ter, vai lá e assista lá agora, tá bom? Então, beleza, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram da live. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E a live vai ficar salva no YouTube, tá bom? Beijo, boa noite. Boa noite a todos.